Antes de se tornar a máquina de gols, Cristiano Ronaldo era espetáculo. Um ponta magro, elétrico e imprevisível. Cabelo desenhado, brincos, arrancadas e pedaladas. As imagens mostram um jogador que não buscava apenas ultrapassar o marcador. Ele repetia o duelo, voltava a pedir a bola e fazia cada confronto parecer uma apresentação. Mas existe uma regra cruel na história dos grandes atletas. O talento que abre a porta raramente é o mesmo que os mantém no topo. O jovem Cristiano podia encantar um estádio. Ainda não tinha condições de controlar uma era. Para chegar à versão que decidia noites de Champions pelo Real Madrid, alguma coisa precisou desaparecer. Os dribles sem consequência, a energia desperdiçada, a dependência da velocidade, a necessidade de participar de todos os momentos. Até o corpo deixou de ser apenas corpo, virou projeto e instrumento de trabalho. Cristiano não apenas evoluiu, selecionou quais partes do seu jogo deveriam sobreviver. O resultado foi um atacante mais eficiente, econômico e decisivo. Mas aí surge uma pergunta que nenhum número consegue prever. Quando um jogador transforma sua identidade em desempenho, e o que acontece quando vencer deixa de ser conquista e vira obrigação? O que precisou morrer no jovem Cristiano para nascer a sua melhor versão? E quando essa versão apareceu, ele controlava a obsessão ou já vivia dentro dela? Em agosto de 2003, Cristiano chegou ao Manchester United com 18 anos. Em sua estreia oficial, saindo do banco contra o Bolton, atacou os defensores como se o medo ainda não tivesse sido inventado. Mudava de direção, provocava, pedia a bola novamente. Não era a apresentação de um jogador pronto, era a entrada de alguém que exigia ser observado. Aquela versão tinha uma relação quase emocional com o drible. A jogada não servia apenas para criar vantagem, também afirmava sua identidade. Cada pedalada parecia dizer: "Ei, eu estou aqui." Só que a Premier League não oferecia admiração gratuita. O futebol inglês cobrava velocidade de decisão, resistência, disciplina e objetividade. Sir Alex Ferguson reconheceu o potencial, mas não tratou o talento como um produto acabado. Cristiano precisou aprender que superar o adversário significava pouco quando a jogada terminava sem passe, finalização ou dano real ao adversário. Essa foi a primeira morte. O drible deixou de ser destino, passou a ser ferramenta. Companheiros cobravam, a imprensa questionava o excesso e Ferguson trabalhava sua tomada de decisão. Aos poucos, Cristiano, que queria tocar em todas as jogadas, compreendeu outra forma de poder. Um grande atacante não precisa aparecer o tempo inteiro, precisa aparecer no segundo exato em que um jogo pode ser decidido. Em 2006, a transformação ganhou combustível. Depois da eliminação da Inglaterra por Portugal na Copa do Mundo, Cristiano virou alvo de hostilidade no país onde jogava. Rooney foi expulso depois de pisar em Ricardo Carvalho. Cristiano protestou junto ao árbitro e foi filmado piscando para o banco português. A decisão foi do árbitro, mas a imagem bastou para criar um vilão. No retorno à Inglaterra, Cristiano foi vaiado e tratado como alvo. Havia especulação sobre sua saída e uma narrativa pronta. Um jogador vaidoso, teatral, estrangeiro, responsável pela queda inglesa. Cristiano respondeu produzindo. Esse padrão se repetiria. Críticas públicas eram seguidas por preparação, gols e autoridade. A hostilidade oferecia um objetivo simples: provar que todos estavam errados. Mas esse combustível tem uma sombra. Quando um inimigo desaparece, outro ocupa o seu lugar. Um zagueiro, um recorde, um rival, a idade ou até mesmo o próprio corpo. Em 2007 e 2008, Cristiano marcou 42 gols em 49 partidas pelo United, 31 na Premier League. Terminou como campeão inglês, campeão europeu e vencedor da Bola de Ouro. A mudança decisiva estava escondida no jogo. A pergunta deixou de ser: quantos adversários eu posso superar? E passou a ser: quantos gols eu consigo produzir? Quando a vida pública de um atleta é medida em números, cada marca cria a cobrança pela próxima. E em 2009, o Real Madrid contratou Cristiano Ronaldo por 80 milhões de libras, o que hoje valeria
949 milhões de reais. Era o recorde mundial de transferência. Mais de 75 mil pessoas foram ao Santiago Bernabéu para ver sua apresentação. Aquilo não era apenas uma contratação, era a criação de uma obrigação pública. Florentino Pérez reconstruiu o Real Madrid, enquanto o Barcelona de Pepe Guardiola acabava de conquistar a tríplice coroa. Lionel Messi entrava no período em que venceria 4 premiações mundiais consecutivas. O futebol espanhol preparava uma comparação permanente. Messi ou Cristiano? Barcelona ou Real Madrid? Cristiano chegou como o atleta mais caro do planeta e o centro do projeto. Em Manchester, havia conquistado o direito de ser estrela. Em Madrid, precisava justificá-lo todas as semanas. A obsessão não cresceu em isolamento. Encontrou uma indústria pronta para alimentá-la. Jornais comparavam os gols, torcedores transformavam cada clássico em julgamento, a rivalidade não precisava de ódio pessoal, bastava contabilidade. Cristiano já havia aprendido a converter dúvida externa em produção. No Real Madrid, esse mecanismo recebeu combustível diário. Em 9 temporadas, marcou 450 gols em 438 partidas oficiais, mais de um gol por jogo. Números assim parecem encerrar discussões. Na verdade, cria um novo padrão. Depois de produzir o impossível, repeti-lo vira obrigação. Nos primeiros anos em Madrid, Cristiano ainda carregava o ponto explosivo. Arrancadas longas, chutes à distância, liberdade para partir da esquerda e atacar por dentro. Mas o corpo registra cada repetição, cada mudança de direção, cada salto, cada choque. Na reta final da temporada 13-14, Cristiano enfrentou tendinose no joelho e problemas musculares. Mesmo limitado, disputou a final da Champions e depois a Copa do Mundo. Mais tarde, afirmou que forçou sua participação e colocou a carreira em risco. Esse ponto destrói uma leitura confortável. O melhor Cristiano não nasceu apenas do que acrescentou, nasceu também do que precisou abandonar. Na final europeia de 2014, o Real Madrid perseguia a 10ª taça contra o Atlético. Cristiano não dominou a partida. O jogo chegou à prorrogação após o gol de Sérgio Ramos no fim do tempo normal. Nos minutos finais, marcou de pênalti e fechou o placar em 4-1. A fotografia era de triunfo. Por trás dela havia um jogador limitado, concluindo uma campanha recorde de 17 gols. A máquina mostrou uma falha estrutural e começou a ser redesenhada. Progressivamente, Cristiano concentrou ações perto da área, menos conduções longas, mais movimentações sem bola, mais ataques ao segundo poste, mais finalizações rápidas. Não foi apenas perda de velocidade, foi redistribuição de energia. O jovem tentava vencer o defensor muitas vezes. A versão madura descobriu que bastava vencê-los uma vez, no instante fatal. E a parte mais reveladora dessa transformação não está apenas em um gol, está em uma ausência. Na temporada 16-17, sob o comando de Zinedine Zidane, Cristiano passou a aceitar mais períodos de descanso. Para qualquer veterano, parecia gestão normal. Para um jogador acostumado a atuar sempre, rompia uma lógica construída durante anos. Jogar, produzir, responder e descansar exigir reconhecer limites. Aceitar que a melhor maneira de gerenciar os meses de abril e maio talvez fosse desaparecer em partidas anteriores. Zidane não estava reduzindo Cristiano, estava concentrando Cristiano. O resultado surgiu nos jogos decisivos da Champions. Contra o Bayern, foram 5 gols em 2 confrontos. Na semifinal, marcou 3 contra o Atlético. Na final contra a Juventus, fez 2 gols na vitória por 4-1. Foram 10 gols nos últimos 5 jogos daquela campanha. Observe a transformação. O jovem de Manchester tentava provar que conseguia fazer tudo. O Cristiano de 2017 se especializou no que decidia o torneio. Contra a Juventus, o primeiro gol veio de primeira, o segundo nasceu de um deslocamento curto dentro da área, poucos toques,
nenhum desperdício, leitura, tempo, execução. E aí vemos que o método funcionou. Descanso calculado, treinamento específico, explosões reservadas para grandes noites. Não sabemos o que Cristiano pensava longe das câmeras, mas as escolhas são públicas. Ele aceitou tocar menos na bola para tocar mais vezes na história. Aceitou desaparecer para voltar quando todos eram obrigados a olhar. Toda análise sobre Cristiano e Messi corre o risco de cair em uma mentira fácil. Imaginar uma guerra pessoal permanente, feita de conspirações e ódio privado. Mas os fatos públicos não sustentam essa caricatura. Cristiano descreveu a competição como positiva e afirmou que não eram inimigos fora do futebol. O conflito real era mais sofisticado. Era uma guerra de símbolos. Messi foi frequentemente apresentado como o gênio natural, Cristiano como o atleta fabricado. O corpo esculpido, a ambição visível. Essas imagens eram simplificações, mas moviam jornais, torcidas e premiações. Entre 2009 e 2012, Messi venceu 4 prêmios mundiais consecutivos. Cristiano venceu em 2013 e 2014. Messi recuperou o troféu em 2015. Cristiano ganhou novamente em 2016 e 2017, chegando a 5 bolas de ouro. Era um julgamento renovado todos os anos. Uma temporada com 50 gols ainda podia terminar sobre a sombra do segundo lugar. Não bastava ser extraordinário. Era necessário ser extraordinário, enquanto outro jogador também quebrava limites. A maldição não era Messi. Era uma régua que se movia toda vez que Cristiano alcançava. O Real Madrid também dependia dessa versão. Seus gols justificavam investimentos e sustentavam a grandeza do clube. Não era a conspiração de vestiário, era a convergência de interesses. Cristiano precisava do palco máximo, o Real Madrid precisava de alguém capaz de suportá-lo, mas havia uma condição silenciosa: a produção que não podia parar. E em 3 de abril de 2018, contra a Juventus, aquela reconstrução produziu sua imagem perfeita. Cristiano já havia marcado no início. No segundo tempo, Dani Carvajal cruzou. Cristiano saltou de costas para o gol e acertou uma bicicleta. A execução foi tão limpa que parte da torcida adversária se levantou para aplaudir. O lance virou um monumento instantâneo. Mas nesta análise, significa mais do que beleza. O menino das pedaladas ainda estava ali. A diferença é que agora o espetáculo terminava em gol, mata-mata, fora de casa, contra uma potência europeia. A beleza havia sido subordinada à consequência. Naquela edição, marcou 15 gols e ajudou o Real Madrid a conquistar o 3º título europeu consecutivo. Também marcou em 11 partidas seguidas da Champions. Sua presença nos grandes jogos criava uma sensação rara. A pressão não parecia reduzir sua capacidade, parecia organizá-la. Mas existe um custo oculto. Quando o mundo se acostuma ao extraordinário, o extraordinário vira obrigação. Um gol não encerra a cobrança. Uma temporada histórica cria a expectativa de outra. Cristiano prolongou o auge controlando o treino, recuperação, movimentação e finalização. Só havia uma variável impossível de dominar: o tempo. A máquina nasceu quando ele aceitou perder partes do jogador que havia sido. Menos liberdade, mais função. Menos improviso, mais repetição. Não era apenas uma fase técnica, era uma identidade construída durante anos. Cristiano Ronaldo não se tornou um dos maiores jogadores da história apenas porque treinava muito. Muitos atletas treinam muito. Ele se tornou excepcional porque transformou insatisfação em sistema. A crítica virava repetição. A derrota virava plano. A lesão virava adaptação. A idade virava desafio. Messi virava medida. O corpo virava projeto. A tese desse vídeo não é que Cristiano tenha sido secretamente infeliz, nem que sua disciplina deva ser tratada como doença. Não temos acesso à sua intimidade. Não precisamos inventá-la.
Sua melhor versão nasceu quando abandonou o estilo da juventude, eliminou excessos, concentrou movimentos, aceitou o descanso estratégico, transformou o espetáculo em eficiência. Mas o mecanismo que o libertou criou uma prisão. Se o valor está sempre no próximo gol, nenhum gol é definitivo. Se a identidade depende do topo, qualquer queda ganha um peso maior. Talvez a recusa em se considerar satisfeito tenha empurrado Cristiano ao ponto mais alto. E talvez tenha descoberto que o topo não era um lugar específico, era uma tarefa diária. Será que Cristiano venceu a maldição? Ou apenas aprendeu a usá-la melhor do que qualquer outro jogador de sua geração? O jovem de Manchester queria que o mundo o olhasse. O homem de Madrid construiu uma máquina para impedir que o mundo desviasse o olhar. Esse foi o poder. E esse também foi o preço. E se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Assim você ajuda o nosso canal a crescer. Aqui, o apito final nunca encerra a história. Um abraço e até o próximo vídeo.